Olá, paz do Senhor. Vamos deixar mais um vídeo para você, mais uma mensagem. Gostaríamos que você meditasse, que você veja as referências bíblicas, amém? Quero deixar para você um livro de João, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Todavia digo-vos a verdade, palavras de Jesus, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amado ouvinte, Deus deixou uma grande riqueza, Deus enviou uma grande riqueza para nós. Deus poderia ter chamado anjos de potestades, de inferiores, mas Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós. A vinda de Cristo faz parte do plano de Deus para a salvação. A vinda de Jesus fez parte de uma maneira de Deus ligar e aproximar o homem novamente dele. A Bíblia diz em Timóteo 2,5, 2 Timóteo, se não me falha a memória, que só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. O apóstolo Pedro, em Atos 4,12, diz que em nenhum outro nome dado aos homens há salvação, a não ser pelo nome de Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz em Romanos: a saber, se em teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Mas eu quero dizer para você, Deus enviou Jesus a nós, e Jesus enviou o Espírito Santo a nós. A Bíblia nos diz, irmãos, que todos os milagres, todos os prodígios, todas as maravilhas que Jesus realizou, Ele os fez através do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar aos pobres, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Jesus não teria feito nada sem o Espírito Santo. E quando Jesus percebeu que iria partir, Jesus então disse: é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero dizer para você que eu e você temos um grande amigo. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um vento. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E esta pessoa, ele tem sentimentos, ele toma decisões. O Espírito Santo, ele desde o começo parava sobre a face das águas. O Espírito Santo se apoderou de Sansão, e você vê que todas as vezes em que Sansão fazia um grande feito, um versículo antes ou 2 versículos antes, diz o seguinte: e o Espírito Santo se apoderou de Sansão. O Espírito Santo se retirou da vida de Sansão e ele foi destruído e envergonhado. O Espírito Santo se retirou da vida de Saul e ele foi envergonhado. O Espírito Santo, quando Jesus, ele veio a esta terra, todas as obras que o Senhor Jesus fez foram feitas através do Espírito Santo de Deus. E antes da sua partida, ele deixou esta riqueza, ele deixou este tesouro, ele deixou o seu Espírito. Ele é chamado de Paracleto, de Conselheiro, ele é chamado de o Espírito de Jesus, ele é chamado de Consolador. O Espírito Santo de Deus,
Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Diz a Bíblia que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é Ele quem nos inspira a orar. O Espírito Santo é Ele quem nos motiva a orar. O Espírito Santo é Ele quem leva até Deus, porque quem conhece o Espírito do homem sem ser o Espírito de Deus? O Espírito Santo nos ajuda a falar com Deus das nossas reais prioridades. Talvez o que eu e você tenhamos por prioridade, talvez o que eu e você tenhamos como o mais necessário e o mais urgente para a nossa vida, o Espírito Santo, ele leva diante de Deus não o que nós achamos que seja o mais importante e o mais necessário, mas o Espírito Santo de Deus, ele leva, ele nos inspira, ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos motiva, ele nos mostra as nossas reais necessidades, as nossas reais principais causas, e nós não podemos viver sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem dá vida a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus é quem nos motiva a pregar o Evangelho. Ai de mim! Eu sempre digo aqui no blog, estou sempre em presídios, em hospitais, centros de recuperações, ar livre. Sábado que passou agora eu fiz 4 ar livres. Eu prego na rua todos os santos dias. Parou perto de mim, eu prego o Evangelho. Mas ai de mim se não fosse o Espírito Santo de Deus, porque se Ele não me motivasse, se Ele não me inspirasse, eu de maneira nenhuma faria, nem pregaria este Evangelho. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele só fica aonde ele é bem recebido. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível. O Espírito Santo de Deus, ele não fica aonde alguém duvida da sua existência. O Espírito Santo de Deus não fica aonde ele é tolerado. O Espírito Santo de Deus, ele só habita aonde ele é aceito e bem recebido. A Bíblia diz que os discípulos, todos eles, andaram com Jesus, caminharam com Jesus, viram Jesus fazer grandes milagres, viram Jesus fazer grandes maravilhas, viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus mandar o mar se aquietar e o vento parar e parou, viram Jesus amaldiçoar uma figueira e ela parar, eles viram Jesus dar ordem aos peixes e os peixes entrarem na rede. Mas no momento da morte de Jesus, todos eles fugiram, todos eles se esconderam. As experiências marcantes que eles tiveram com Jesus, as experiências marcantes que eles viram, o próprio João diz em 1 João, nós que vimos e ouvimos e tocamos na palavra da vida. Mesmo os discípulos tendo visto, ouvido e tocado na palavra da vida, no momento em que Jesus foi crucificado, todos eles correram. Por quê? Porque não tinham a influência e o Espírito Santo totalizado nas suas vidas. Foi por isso que Jesus, após a sua ressurreição, disse, Lucas 24:49, olha, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo, ele nos dá unção de poder. O que é unção, pastor? Unção é você ter o que você nunca teria. O que é unção? É você ser o que você nunca seria. O que é unção? É você chegar aonde você jamais chegaria. O que é unção? É você falar e ter a coragem que você jamais teria. No momento que eles foram visitados pelo Espírito Santo, no momento, no grande dia de Pentecoste, em que foi vista sobre eles línguas estranhas repartidas, e eles foram cheios do Espírito Santo, tudo mudou na vida dele. Pedro, que havia negado 3 vezes, Pedro, que havia seguido de longe, quando as multidões gritavam, eles estão bêbados. Pedro, antes de que o Espírito Santo estivesse habitando dentro dele,
Pedro negou. Depois do Espírito Santo, Pedro falou: olha, ninguém aqui está bêbado não. Isso que vocês estão vendo é o cumprimento do livro de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei sobre meu espírito. Pedro ousadamente enfrentou. Pedro foi preso, chegou diante das autoridades. Olha, por que vocês estão falando, né, desse nome em toda a cidade? Olha, para de falar desse nome, senão vocês vão morrer. E diz a Bíblia que Pedro, depois de ter sido espancado, ele falou o seguinte: olha, importa agradar a Deus e não aos homens, eu vou falar. E no outro dia ele estava falando, sabe por causa de quê? O Espírito Santo estava dentro da vida de Pedro. O Espírito Santo estava habitando em Pedro. E todos os outros discípulos, individualmente, eles tiveram uma nova vida após o Espírito Santo habitar. O Espírito Santo é Ele quem nos faz lembrar a respeito de tudo. Jesus falou: olha, é necessário que eu vá, porque quando eu for, Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos faz lembrar tudo que o Senhor Jesus Cristo nos falou. É o Espírito Santo que nos motiva a pregar o Evangelho, e é o próprio Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos apenas, nós somos honrados em pregar a palavra, mas o Espírito Santo de Deus é Ele que, além de nos usar, Ele ainda convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, leva para a igreja. A Bíblia diz que o Espírito acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. A Bíblia diz que o Espírito Santo dava direção à igreja primitiva. O Espírito Santo falou: me separa Paulo de Barnabé. O Espírito Santo, no livro de Atos, ele falava: vai. É por isso que o livro de Atos é chamado de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é um ser, e Ele quer se relacionar comigo e com você. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos capacitar. É o Espírito Santo de Deus que dá os dons aos homens. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que Ele dá os dons a cada um como lhe apraz. O Espírito Santo, Ele avalia a nossa vida, Ele avalia o nosso coração, Ele vai mais profundo, Ele avalia os pensamentos da minha imaginação, do nosso coração, e Ele nos dá dons. O Espírito Santo é aquele que quer usar a mim e a você. O Espírito Santo, ele revela Cristo na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo, ele pode te capacitar. A Bíblia diz que na construção do templo, o Espírito Santo capacitou a Bezaliel. A Bíblia diz que o Espírito Santo capacitou alguns outros homens. O Espírito Santo pode nos capacitar, ele pode nos capacitar, ele pode nos dar ideia, ele pode nos dar criatividade. O Espírito Santo de Deus, ele é vivo. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar na sua vida, mas ele só fica aonde ele é aceito e bem recebido. O Espírito Santo de Deus é quem cura as tuas feridas. O Espírito Santo de Deus é quem sara. Ninguém tem o poder de curar os nossos traumas. Ninguém tem o poder de libertar dos nossos complexos. Somente o Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. O Espírito Santo, ele se utiliza da palavra para penetrar aonde o bisturi não penetra, para penetrar aonde a lâmina não penetra. O Espírito Santo de Deus, quando ele é invocado para uma cura, ele cura. O Espírito Santo de Deus, quando ele é convidado para sarar, ele sara. O Espírito Santo de Deus, quando nós compartilhamos para ele dificuldades, conceitos, preconceitos, traumas, complexos, o Espírito Santo de Deus, quando nós pedimos ele para ele nos curar, ele nos cura. O Espírito Santo de Deus, ele quer ouvir você, ele quer ouvir tudo que você tem para falar, e além dele te ouvir, ele é poderoso para te curar. Ele é o psicólogo dos psicólogos, ele é o médico dos médicos, ele é o terapeuta dos terapeutas, ele é o psicanalista dos psicanalistas. O Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele é poderoso, ele é majestoso, ele é glorioso. O Espírito Santo de Deus, ele quer entrar na tua vida, ele quer mudar a tua história. O Espírito Santo de Deus quer ser seu amigo.
O Espírito Santo de Deus quer me revelar e quer te revelar os mistérios do reino. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos revelar segredos que a Bíblia diz em Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao nosso Deus. O Senhor Jesus falou assim: olha, eu não posso vos falar tudo, mas quando Ele vier, Ele falará tudo a meu respeito. O Espírito Santo de Deus, Ele revela Jesus para nós, Ele revela segredos do reino, Ele revela atalhos do reino, Ele revela caminhos curtos para que nós cheguemos à presença de Deus. O Espírito de Deus é quem me conduz e te conduz ao Santo dos Santos. O Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele pode criar em você uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. O Espírito Santo de Deus, ele que opera todos os milagres que acontecem na humanidade, é o Espírito Santo. Não é Jesus, não, nós utilizamos o nome de Jesus, nós utilizamos a fé no nome de Jesus, mas o Espírito Santo é quem pratica as curas. O Espírito Santo, a Bíblia diz que nós andamos nele e nos movemos nele. Convide hoje, eu falarei aqui 3 horas. Esse Espírito Santo está me impulsionando, mas nós temos o nosso produtor aqui que está mandando cortar. Eu estou sentindo ele aqui. O Espírito Santo quer ser teu amigo. Ele quer ser teu amigo. Ele está aí perto de você. Você não precisa de ninguém para ter acesso a Ele. Jesus falou: quando Ele vier, estará convosco todos os dias. Quando Jesus disse: todo aquele que crer em mim, eu e o Pai viveremos para Ele. Quando Jesus disse que em nós faria morada, é através do seu Espírito. Jesus está à destra de Deus. Ele intercede a Deus por nós. Jesus está no céu. Na terra nós utilizamos o poder do seu nome. Na terra nós utilizamos a fé no seu nome. E o poder do seu nome faz com que o Espírito Santo opere todas essas coisas. Deus abençoe você.